Muito bem, nessa aula de hoje, na nossa disciplina de gestão integrada ao ambiente, eu vou tratar um pouco com vocês sobre os riscos ambientais. E uma coisa muito ligada a isso, a riscos ambientais, é essa NR09, né, uma normativa regulamentadora que está muito relacionada com um programa de prevenção de riscos ambientais, certo? Então, hoje, né, o foco vai ser a base, né, que eu utilizei muito para fazer esses slides foi principalmente a NR09, certo? Também a NR15 foi uma fonte para eu utilizar para fazer, para montar essa aula de hoje, certo? E algumas outras apostilas aí que traziam alguma descrição relacionada com riscos ambientais, esse tipo de coisa, certo? Então essa aula de hoje vai ser focada nisso, focada nessa questão. Quando a gente fala de riscos ambientais, mais uma vez, né, o conceito ambiente, meio ambiente, não está só ligado ao ambiente natural que a gente pensa, né, fauna, flora, também está ligado ao ambiente social, cultural que a pessoa se encontra. Também está ligada àquela indústria que ela trabalha, aquele setor que ela trabalha, se ela trabalha numa recepção, se ela trabalha numa parte diferente de uma empresa. Né? E isso, vocês vão ver que essa questão de riscos ambientais, eles podem ser encontrados em diversos ambientes da empresa, de um empreendimento. Tá? Desde a parte, por exemplo, ali, mais simples da empresa, né, que a gente pensa, uma parte de recepção, uma parte administrativa, ela pode ter seus riscos ambientais, como também outras partes da empresa podem ter riscos ambientais até maiores, né, do que isso. Então, os riscos ambientais vão acabar variando muito de ambiente para ambiente e eles devem ser avaliados, analisados ali, para que seja possível tomar medidas para evitar qualquer problema que possa vir a surgir. E essa norma regulamentadora 09, ela está ligada à CLT, né, a Consolidação das Leis Trabalhistas, relacionado com a portaria número 3.214, de 1978, certo? A norma regulamentadora 15, que eu vou tratar com vocês, também está relacionada com essa mesma portaria, também está ligada à CLT. Né? Enquanto essa norma regulamentadora 09, ela traz falando do PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, a norma regulamentadora 15, ela vai acabar trazendo algumas explicações, alguns limites relacionados com riscos ambientais e assim por diante. Né? Ela é bem interessante para complementar, né? O foco vai ser mais na norma regulamentadora 09. E o que visa o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, né? O PPRA? Talvez vocês já ouviram falar, trabalham em alguma empresa que precisa fazer isso. Ela visa a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. Né? Então, aí, alguns pontos, 4 pontos principais que a gente já pode tratar e que são muito importantes quando a gente fala desse PPRA. A questão de antecipar. Então, muitas vezes, esse programa de prevenção, ele vai ser feito ali no início, né, antes de acontecer qualquer coisa, antes de ter algum problema, né, você tentar antecipar, reconhecer quais são os possíveis riscos que vão existir, reconhecê-los. Então, fazer essa identificação de onde ele fica, o que está acontecendo, quais os tipos de agentes vão estar relacionados com esse risco, né? Eu vou falar de agentes daqui a pouco, mas se são agentes ali relacionados com a parte química, com a parte física, avaliar também esses riscos, né, para saber o quanto ele pode acabar gerando de consequência para aqueles funcionários, se ele corre o risco de acontecer mais, menos, e também, né, um outro ponto que seria a questão de controlar a ocorrência. Então, buscar formas de mitigar, formas de atenuar, formas de evitar com que esse risco ambiental acabe gerando aí problemas para a saúde e integridade dos trabalhadores. Né? E, mais uma vez, aí também, né, essa definição, né, o que o programa visa, vem trazendo também a questão do meio ambiente, né, porque também pode ser que os riscos ambientais, além de trazerem problemas aos trabalhadores, pode trazer problemas ao meio ambiente. Né? Vamos imaginar numa indústria química um determinado tipo de vazamento, né? Pode ser algo que vai ser danoso tanto para os trabalhadores quanto para o meio ambiente. Então, mais uma vez, né, os riscos ambientais, essa prevenção de riscos ambientais, tem uma preocupação tanto
com a questão das pessoas, mas também com a questão do meio ambiente, né? Um ambiente, como eu disse, nas suas diversas interpretações, um ambiente natural, um ambiente cultural e social também. E as ações do programa, né, de prevenção de riscos ambientais, ela vai ter a sua abrangência, a sua profundidade, muito dos riscos, das necessidades de controle, do tipo de empreendimento, se vai ter mais ou vai ter riscos que podem estar relacionados com aquelas funções. Né? Existem, por exemplo, funções aí que têm muitos riscos, podem trazer muitos riscos. Né? Pessoas, por exemplo, que trabalham e, e, e recebem, né, isso é uma forma da gente relacionar, e recebem insalubridade. Então, essa insalubridade está relacionado com o possível risco que essa pessoa corre. E para que ela trabalhe ali, provavelmente aquele empreendimento, aquela empresa teve que fazer um programa de prevenção de riscos, teve que fazer toda a antecipação, toda a avaliação daquele risco, né? Então teve que detalhar ele e criar formas de evitar aqueles problemas, né? Por exemplo, vamos imaginar pessoas que trabalham com substâncias químicas, que trabalham em laboratórios que vão mexer com isso. Então existe toda uma forma dessas pessoas tratarem disso, utilização de materiais, utilização de EPIs para evitar possíveis problemas, né? Aqui já tem um exemplo de medidas de controle, né? A utilização de EPIs, os equipamentos de proteção individual, são muito importantes para evitar os riscos ambientais. Então, essas ações vão acabar dependendo de várias coisas, né? Não vamos imaginar que existe um programa específico, né? Um programa de prevenção de riscos específico que todo mundo vai seguir. Não, cada local tem as suas características e demanda e precisa de ações de formas diferentes, certo? E a norma regulamentadora, ela vem trazendo ali definições, e uma das definições seria de riscos ambientais. Né? O que seria considerado riscos ambientais? Então vão ser os agentes físicos, químicos e biológicos que existem no ambiente de trabalho e que, em função da sua natureza, concentração, intensidade e tempo de exposição, eles vão ser capazes de causar danos à saúde do trabalhador. Certo? Então, aí, algumas coisas para a gente considerar, né? A norma, ela vem trazendo principalmente esses três agentes físicos, esses três agentes, quer dizer, de riscos ambientais. Os físicos, os químicos e os biológicos. Mas, hoje em dia, se vocês forem procurar posteriormente em outras fontes, vocês vão ver que também são considerados outros dois agentes, né, relacionados com riscos ambientais, que são os agentes ergonômicos e os agentes de acidentes, agentes mecânicos. Né? A norma em si traz só esses três, né, e ela detalha um pouco sobre eles. Eu vou falar de riscos ambientais mais especificamente daqui a pouco, mas a norma em si trata só desses três, mas esses outros dois pontos também são muito importantes e devem ser levados em consideração. E outra coisa também para a gente destacar nessa definição é essa questão aí, ó, em função da natureza, da concentração, da intensidade, do tempo de exposição. Então, tudo isso tem que ser avaliado no programa de prevenção de riscos ambientais para saber se o contato com aquele agente físico, químico ou biológico vai poder trazer danos à saúde do trabalhador. Né? Vamos supor o seguinte, né? Tem um trabalhador que ele costuma ficar num ambiente que pode ter um ruído. Então, esse ruído ali em virtude de alguma máquina. O programa de prevenção de riscos ambientais, o ruído seria um exemplo de agente físico, vai avaliar quais os decibéis desse ruído, vai tentar entender ali qual, né, o tempo de exposição daquele trabalhador, se esse tempo de exposição é o suficiente para causar um dano a ele. Então, existe toda uma avaliação ali para que sejam identificados esses riscos ambientais, para que eles sejam da melhor forma quantificados, qualificados, para que o programa, né, possa buscar medidas para evitar possíveis riscos, certo? E também vai existir aqui, eu estou falando da norma regulamentadora 09, mas eu também já falei da 015, né? Quer dizer, da 15. E ela traz ali no seu texto alguns limites também relacionados com os riscos ambientais, traz alguns pontos ali, né, de quais são o que é tolerável, né? Então a norma regulamentadora 15 ela vem meio que para complementar isso, né? Ela traz toda essa base do que complementa o que são, quais, em que quantidade,
de riscos ambientais. E os riscos, né, eu falei que são esses 3 tipos, aqui seria só um exemplo, posteriormente eu vou detalhar um pouco mais, mas os agentes físicos, poderia ser ruído, vibrações, a temperatura, radiações, umidade, pressões anormais, então vários vão estar relacionados com isso. O agente químico, né, que vão ser diversas substâncias, compostos que podem penetrar ali via respiratória, ou então pela pele, ou então por ingestão. Então entram poeiras, névoas, neblinas, os diversos gases, vapores e assim por diante. Os agentes biológicos, então vírus, bactérias, protozoários, fungos e assim por diante, são exemplos de agentes biológicos. E os outros dois, né, que eu disse que não está na norma, que seriam o ergonômico e o de acidentes. O ergonômico, por exemplo, esforço físico muito intenso. O de acidente seria uma disposição errada de máquinas que pode gerar problemas, né? Mas a norma vai trazer só esses 3. Eu vou falar mais detalhado posteriormente, né? Que é só para exemplificar o que seriam esses agentes físicos, né? Vocês, por exemplo, aí no seu ambiente de trabalho, pode ser que vocês tenham contato com algum tipo de agente desse, né? Por exemplo, eu sei que tem aluno da biologia que fez estágio, trabalha, continua trabalhando em laboratórios de análises clínicas. Então, eles estão em contato com possíveis agentes biológicos. Então, aí seria algo que um programa de prevenção de riscos dessa empresa teria que levar em consideração, teria que fazer as análises necessárias e sugerir medidas de controle, né? Pode ser que algum outros de vocês, trabalhem em outros tipos de empresa, né? Trabalhem em alguma usina da cidade. Dependendo da parte que você está lá dentro, você tem que ter medidas também, por exemplo, com relação aos ruídos, né? Precisa usar aqueles protetores auriculares, né? Isso seria uma medida para evitar possíveis problemas, possíveis danos à saúde, né? Então, cada tipo de agente físico, químico ou biológico vai ter medidas diferentes que podem ser tomadas para evitar possíveis problemas. E falando agora um pouco mais sobre o programa de prevenção de riscos ambientais. Né? Eu busquei na internet, se vocês forem procurar, vocês conseguem encontrar esses programas de prevenção de riscos de diversos tipos de empreendimento. Né? Eu achei de hospitais, eu peguei esse daqui, que é relacionado com uma empresa de engenharia, e quando vocês forem perceber, é bem da parte administrativa dessa empresa de engenharia, vocês vão ver que ele consegue mostrar, né? Eu trouxe ele para exemplificar o que eu vou tratar com vocês sobre esses programas de prevenção de risco. Então, o que deve conter no programa de prevenção de risco ambiental? Então, tem que ter o planejamento anual, tá aí, né? O planejamento anual com o estabelecimento de metas. Então, esse seria uma das coisas mínimas que tem que ter, e a gente vê que nesse programa de prevenção de riscos ambientais, ó, seria o item 8 aqui, ó, planejamento anual e cronograma das ações. Então, ele contempla isso. A estratégia e metodologias de ação. Então, as formas em que eles vão fazer para evitar, reduzir, para mitigar esses riscos ambientais. Né? E isso aqui, ó, o tópico 9, ó, estratégias e metodologias da ação. Né? Esse índice traz bem detalhado ali para a gente, né? Forma de registro, manutenção e divulgação de dados. Né? Então, é importante com que esses dados eles sejam divulgados aos funcionários, eles estejam disponíveis para possíveis fiscalizações que possam haver naquela empresa. Eles têm que ficar um tempo guardado ali, né? Por exemplo, documentos nossos, documentações, né? Uma conta que a gente paga, a gente tem que guardar o comprovante por 5 anos no mínimo, né? E esses registros precisam ficar guardados um tempo também, né? E isso, ó, também tem que ser descrito aqui. A gente vê, ó, o item 12 no índice aqui mostrando a forma de registro, manutenção e divulgação de dados. Né? E por último, aí, periodicidades e formas de avaliação do desenvolvimento do PPRA. Né? Isso daqui já ia estar relacionado agora com o monitoramento. Né? Você, além de fazer todo o levantamento de riscos, propor medidas, propor a ação, você também tem que voltar fazendo novas avaliações, um monitoramento, para que não aconteçam problemas, né? Ou para que você consiga avaliar ali se vai ou não acontecer um problema, uma coisa que tem que ser ajustada. E a gente vê que isso também está aqui, ó o 11 aqui, ó, periodicidade e forma de avaliação do desenvolvimento do PPRA. Então, esse programa que eu trouxe para vocês, eu escolhi ele justamente porque ele traz bem detalhado no índice dele, né, essas etapas aí que são partes mínimas do programa de prevenção de riscos ambientais. Né, mas não necessariamente ele vai ter só isso. Né, esse programa de prevenção de riscos ambientais ele pode ser bem mais amplo.
né? E outros pontos que esse programa acaba abrangendo também, que eu acho que é bem interessante de mostrar para vocês, é a questão de trazer ali toda uma identificação relacionada com a empresa. Então, os objetivos do PPRA, a identificação da empresa, quadro de funcionário, porque é importante você saber a quantidade de funcionários em cada área que vai ser analisada, que vai ser avaliada. Em cada área que pode ter riscos, você precisa saber a quantidade de funcionários que vão estar ligados àquilo. Descrição do local de trabalho, das atividades. Né? Mais uma vez, você precisa saber isso também, saber o local, saber as atividades, para que você consiga aferir de forma melhor quais os possíveis riscos ligados àquilo, ligados àquele local de trabalho, ligados àquelas atividades. Então, isso seriam alguns pontos que um programa de prevenção de riscos ambientais ele traz, né? E ele pode trazer, porque é importante também, né, de ter tudo isso para que você consiga, da melhor forma, fazer a avaliação necessária. E deve incluir, né, um programa de prevenção de riscos ambientais deve incluir algumas etapas, né? Isso daqui que eu mostrei anteriormente, ó, é o mínimo que ele deve conter, né, de uma forma mais geral. E ele deve incluir algumas etapas para que ele consiga, né, trazer ali, desde a parte inicial, que é você identificar, até a parte final, que é você tentar criar medidas para evitar o risco ambiental. E quais seriam essas etapas? Então, a primeira, ó, a antecipação e o reconhecimento dos riscos, né, que você vai analisar o projeto ou então vai analisar o ambiente já existente para identificar os riscos potenciais, certo? Então, essa antecipação e reconhecimento dos riscos é já você começar a imaginar quais seriam possíveis riscos ligados àquele local, àquela atividade que vai estar ali. Então, um exemplo disso. Aqui, mais uma vez, eu estou utilizando aquele mesmo programa de prevenção ambiental da empresa de engenharia que eu disse que encontrei, e ela está fazendo aqui a antecipação e reconhecimento dos riscos existentes. Para uma área bem específica, ó, essa área aqui seria de gerente de departamento de pessoal ou encarregado de recursos humanos. Então, a gente vê que é uma área bem administrativa, né, o que mostra aí que a gente consegue fazer isso para essa parte também, né? Não necessariamente só um trabalho dentro de uma indústria precisa de um PPRA, né? Outras partes também. Ele traz ali, então, a caracterização da atividade geradora de potencial exposição ao risco. Então, qual que é a caracterização dessa atividade aqui? Então, atividade de escritório, de departamento ou de serviço de pessoal. Então, uma descrição breve. E na etapa de antecipação dele, ó, ele veio fazendo aqui a identificação do agente de risco. Qual que é essa identificação? Ele fez lá, ele achou riscos físicos primeiro, né? Um dos tipos de agente, né? Lembra que são os três: físicos, químicos, biológicos, estão na norma. Também tem os ergonômicos e os de acidente. Os riscos físicos, ele identificou que um possível agente seria os ruídos, né? Barulhos que poderiam existir naquele ambiente. Então aqui, ele identificou e antecipou um possível risco desse ambiente. Qual outro que ele identificou? Um risco biológico, então vírus, bactérias, fungos que poderiam ser encontrados naquele ambiente. Né? Vamos supor, hoje em dia, mais do que nunca, a gente está meio que ligado a isso, né? Mas num ambiente fechado, em que vão ter várias pessoas trabalhando ali, existe esse potencial de risco biológico, né? De transmissão de um vírus. Qual que então ele vai estar relacionado com isso, né? Outro tipo de risco, ó, riscos ergonômicos, ele identificou aqui, ele antecipou, por conta do ritmo excessivo de trabalho, monotonia, repetitividade, uma postura inadequada de trabalho. Então, tudo isso são possíveis riscos que o pessoal que fez esse programa de prevenção de riscos antecipou, né, e tentou colocar isso num papel, né? Outra etapa que deve ser seguida também, ó, é o estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle. Então, aí, identificação, localizar as fontes geradoras, trajetórias e meio de propagação dos agentes, função e número de expostos, indicadores de comprometimento dos trabalhadores, possível dano à saúde, medidas de controle existente. Então, aqui, ó, a gente consegue ver, por exemplo, ele identificou as fontes geradoras. Ó. Então, a fonte geradora do risco físico, que seria o ruído, ele colocou aqui, por exemplo, os computadores, as impressoras,
Identificou também um tipo de exposição ali, né, o quanto esses funcionários são expostos. Então, eventualmente, então é uma exposição pequena, de certa forma, né? Faltou ele colocar aí, por exemplo, a função, o número de expostos. A função ele colocou aqui, né? O número de expostos, se a gente for olhar, ele tinha descrito anteriormente nesse programa de prevenção a quantidade de funcionários de cada área, né? Então, aí, mostrando um pouco disso, né? Trouxe aqui possíveis danos à saúde. Então, ali, possíveis danos dos ruídos. Então, perda auditiva, fadiga nervosa. Então, esse seria um exemplo de possíveis danos à saúde ou impactos ao meio ambiente também, viu? Que isso também pode ser colocado aqui. Lembra que quando está falando de riscos ambientais, está englobando tudo isso, né? O que mais? Aí, avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores. Né? Isso também está meio que contemplado aqui, né? Os possíveis riscos que vão tá ligados, né? Exposição, a gente pode ver que está aqui, né? O tipo de exposição, que é eventual. Então, eventualmente, aqueles trabalhadores dessa área vão estar expostos a esse ruído de impressores, de computadores. Então, provavelmente, não é algo que vai gerar tanto problema. Né? Aqui, um outro, vamos falar do risco ergonômico aqui. Então, a identificação e a localização, trajetória e assim por diante. A fonte geradora. Então, a própria atividade vai ser a fonte geradora, né? Então, ele exercer aquela função já vai ser algo que vai estar relacionado com gerar esse risco ergonômico. Quais são possíveis danos e quais são os riscos ali? Possíveis danos, aí, dores musculares, lombares, os membros superiores, alterações no sono, LER, né? Lesão por esforço repetitivo. Qual é o tipo de exposição? Então, aí, é permanente, né, enquanto ele está exercendo aquela atividade. Então, isso também, né, foi contemplado aí, foi contemplado nesse programa de prevenção. Voltando aqui, né, faltou falar também da questão das medidas preventivas, né, que também é algo que tem que ter, né, a medida de controles existentes. Então, quais são medidas preventivas, por exemplo, para os ruídos, para esse risco físico? Então, utilizar equipamento que tem um índice baixo de ruído. Para outros tipos de atividade, né, que demandam, que tem um ruído muito alto, né, que trabalha numa indústria, que tem um maquinário, precisa se utilizar esses protetores auriculares, ou então, durante o projeto, fazer uma escolha ali por equipamentos por maquinários que façam um pouco menos de barulho, né, um pouco menos de ruído, né, lembrando que isso é um ponto também, né, ruído é uma coisa que tem que ser levado em consideração até nos licenciamentos ambientais, né, ter esse monitoramento de ruídos pode ser um ponto que é condicionante para a empresa ter o seu licenciamento ambiental. Então, isso depende, mas é algo que pode ter. Né? Outras medidas de controle, então, aí, dos riscos ergonômicos, ó, então, seguir orientações dos laudos ergonômicos, participar de ginástica laboral, então, mostrando aí, né, todo o detalhamento para antecipar, para reconhecer esses riscos, e aqui já trazendo também, né, toda a parte relacionada ali com medidas preventivas, né? Porque isso é um dos principais pontos, né? Você fazer toda a identificação do risco ambiental, mas também trazer ali formas de evitar, formas de mitigar, né, esse risco ambiental. Então, isso é uma parte importante. Também, né, tem que estar presente no programa de prevenção de riscos ambientais a questão da implantação das medidas de controle e a avaliação da eficácia, né? Então, essas medidas de controle, ou para eliminar, para minimizar, para controlar esses riscos, né? Quando eles tiverem, né, um potencial para causar mal ali à saúde, né? Quando exceder limites que são encontrados na norma 15, NR15, que eu falei para vocês, quando tiver uma relação entre o dano e a exposição. Então, isso também é um ponto que tem que ser encontrado no programa de prevenção de riscos ambientais. Então, além de fazer toda aquela antecipação, você tem que trazer depois também, né? No quadro também já tinha isso, um pouco de medida de controle. Mas você tem que trazer ali como é que vai ser feita a implantação e a avaliação da eficácia, né? Nesse programa que eu trouxe para vocês, ó, a avaliação de eficácia das medidas de controle, ele vai trazer ali que estabelece critérios, mecanismos para fazer essa avaliação, né, para fazer a avaliação das medidas que foram implantadas, né? Então vai ter um monitoramento, a avaliação da eficácia das medidas, ó, vai ser por meio de inspeções de segurança, monitoramento biológico,
análise crítica por ocasião de reedição anual do PPRA, tratamento de condições inseguras e ou desvios relatados pela força de trabalho. Então, vai ter, né, uma avaliação, né? Além de implantar essas medidas, elas vão ser monitoradas, né? Que é o próximo ponto. Tem que ter um monitoramento da exposição aos riscos. Então, uma avaliação sistemática e repetitiva da exposição, visando a introdução ou modificação das medidas de controle. Então, isso trata dessa questão de manter uma certa periodicidade na avaliação, no monitoramento desses riscos, né? Como vai ser feito? Então, aqui, ó, a periodicidade da avaliação deverá ser efetuada sempre que necessário e pelo menos uma vez ao ano. Então, aqui descrevendo como vai ser essa periodicidade de monitoramento. E as formas de avaliação. Então, em reuniões com a participação dos representantes, os membros da CIPA, vai ter também planilhas de auditoria. Então, isso tem que estar detalhado também, né? E é importante para mostrar o quê? Que além de você identificar, você criar medidas de controle, implantar elas, você vai manter sempre também um monitoramento, sempre buscando avaliar se o que você previu e o que você criou de medida está tendo um efeito real. E tem que ter também a questão do registro e da divulgação dos dados. Como eu já falei anteriormente, esse programa de prevenção ele tem que estar disponível tanto para as pessoas, para os funcionários da empresa, para as possíveis auditorias, fiscalizações que podem ocorrer naquela empresa. E então esse programa de prevenção de riscos ambientais tem que ser de fácil acesso, né? E tem que ser mantido ali por no mínimo 20 anos. E tem que ser descrito no próprio programa como vai ser feito esse registro dessas informações. Esse é um outro ponto que tem que estar também no programa de prevenção de riscos ambientais. E passando a falar agora um pouco mais específico sobre os riscos ambientais mesmo, né, detalhando um pouco mais ele, eu me baseei muito nisso dos riscos ambientais, como eu já disse, na NR15 e na NR9, tá? A NR9 não trazia tão detalhado. A NR15 ela já trazia ali detalhando, explicando um pouco mais, falando de alguns parâmetros, já trazendo algumas medidas também que podem ser feitas. Então, iniciando falando dos agentes físicos, né, que vão ser representados ali pelas condições físicas de trabalho. Né, e tem alguns limites de tolerância que vão ser estabelecidos pela NR15, certo? Quais seriam alguns exemplos, né, eu não vou trazer todos, alguns exemplos de agentes físicos. Então, os ruídos seriam um exemplo de agente físico, né? Dependendo do ruído, ele pode causar uma sensação indesejável, desagradável, dependendo da altura desse ruído, né? Pode levar ali até perda de audição, aceleração da pulsação, a fadiga, nervosismo. Então, esses seriam possíveis problemas gerados por esses ruídos. E quais seriam possíveis formas de controle para os ruídos? Então, controlar na fonte geradora, então escolher, por exemplo, né, tentar ali no projeto, escolher maquinários que vão fazer menos barulho, ou então criar uma forma, né, de projetar, fazendo com que esse som consiga, evite, né, a sua forma de propagação ali, evite e a forma onde o funcionário esteja, né, evite gerar tantos problemas. O uso de EPI, né, os equipamentos de proteção individual, vão ser muito importantes para diversos agentes, não só físicos, mas para os físicos também. O isolamento acústico, que pode ser um outro exemplo, né? Isolamento acústico já é algo que, dependendo do tipo de maquinário, já é aplicado, né? Eu falei na aula passada da questão dos maquinários agrícolas, né, as colheitadeiras, os tratores de hoje em dia, dentro da cabine ali, existe um isolamento acústico em alguns casos. Então, mostrando aí que existe, né, até uma preocupação hoje em dia no próprio projeto de alguns maquinários para evitar esse possível agente físico, né? E é bem comum de acontecer perdas de audição por conta desse tipo de agente físico, né? O calor também seria um outro exemplo de agente físico. Então, toda essa sobrecarga térmica que pode acontecer ali no funcionário, né? E vai ser dependente de algumas coisas, né? Como a temperatura, a umidade, velocidade do ar, o calor radiante, né? É bem comum
em alguns tipos de funcionários ali que trabalham em siderúrgicas, em empresas relacionadas com vidros e assim por diante, né? Quais seriam possíveis problemas gerados por esse calor? Então, desidratação, as câimbras, choques térmicos, cataratas também, né, por conta da grande intensidade de luz ali que eles vão estar sofrendo todo dia, né, por conta disso. Então, esses seriam alguns problemas. E quais as possíveis formas de evitar esses problemas? Então, atenuar a exposição, você reduzir a exposição ali reduzir a temperatura, reduzir o tempo de exposição, mexer com os outros fatores que podem estar ligados a isso, né? Porque o calor vai depender, como eu falei, além da temperatura, da umidade, da velocidade do ar, do calor radiante. Então, criar formas de atenuar essa exposição, né? De reduzir alguns desses problemas. A aclimatação, né? Que seria meio que você não gerar choques térmicos na pessoa, então ela ter períodos ali em que ela vai passar por esse resfriamento do corpo, digamos assim. Limitação de tempo de exposição, então a carga horária não pode ser muito alta, dependendo de qual é a área de trabalho, né, e qual a temperatura. Medidas de conforto térmico, então a presença ali de maquinários que permitam, por exemplo, uma melhor circulação de ar e assim por diante. Né? Então, o calor seria um outro agente físico, o frio também, né? Mas eu não vou especificar sobre ele aqui, eu escolhi só alguns. Dentro dos agentes físicos também estariam as radiações. Né? Então, radiações tanto ionizantes quanto não ionizantes. Né? E qual seria a diferença disso? As radiações ionizantes, elas são capazes de influenciar na estrutura do átomo. Né? Então, o que elas vão fazer? Quando a gente sofre, né, uma radiação ionizante dessa, a gente entra em contato com ela pode ir na estrutura do nosso átomo e, digamos assim, remover um elétron daquela estrutura. E isso pode causar alguns problemas, né, posteriormente, quando essa exposição é prolongada, principalmente. Né. Um exemplo disso, pessoas que trabalham com raio-x, né, pessoas que trabalham nesses locais que fazem essas radiografias, eles têm normas específicas, por exemplo, de férias, de tempo de exposição, né? Normas também relacionadas com a proteção deles lá naquele ambiente. Então, essas radiações ionizantes são um dos agentes físicos aí que tem que se tomar um grande cuidado, né? São muito relacionados com esses materiais radioativos e seriam os raios alfa, beta, gama, raio-x, né, seriam exemplos de radiações ionizantes. Né? Aqui um exemplo, ó, só para mostrar a questão da penetração. Né? Então, por exemplo, raios alfa, eles não atravessam, por exemplo, uma folha de papel. Os raios aqui, né, beta e o raio-x, já conseguem, no caso o raio-x, né, já consegue atravessar o corpo humano. Então, por isso que a gente consegue tirar, né, vamos tirar um raio-x, é isso que está acontecendo, né? Ele atravessa ali o nosso corpo e faz aquela impressão naquele papel de revelação, né? Então, esses seriam algumas radiações ionizantes que podem estar presentes ali quando você está trabalhando com algo, né? E o que pode causar? Então, pode causar anemia, leucemia, câncer, alterações genéticas. Então, por isso que tem que se tomar um grande cuidado com esse tipo de radiação. E outro agente físico aí ligado a essas radiações também são as não ionizantes, né, que vão ser as radiações mais brandas, que não vão causar influência tão grande, não vão causar influências no átomo, certo? Essas radiações não ionizantes, por exemplo, a gente está em contato com radiação não ionizante tomando uma luz, né, tomando sol ali normalmente. Então, os efeitos vão depender muito do tempo de exposição, do comprimento de onda, da região do espectro, né? Quais exemplos? Infravermelho, micro-ondas, ultravioleta, laser. Então, esses seriam exemplos de radiações não ionizantes. Né? Quando a gente trata aqui, está fazendo uma solda, né? Essa pessoa está tendo um contato com a radiação não ionizante. Então, os efeitos ali vão depender de algumas coisas que podem acabar gerando problemas para ela. Ou não, né? E também o outro agente físico, eu achei interessante trazer esse, porque quando vocês, né, caso vocês forem olhar a norma NR15, vocês vão ver que um ponto que ela traz bem específico é para esse tipo de trabalho, que são relacionados com pressões anormais, né, muito relacionado com serviços de mergulho
Então, ela traz lá, a norma NR15, traz diversos pontos, por exemplo, relacionados com a descompressão dessas pessoas, o tempo de trabalho. Então, as pressões anormais, eu achei que era algo interessante de trazer, e principalmente por causa disso, né? A norma, ela é bem específica e bem detalhada quando se trata desse tipo de agente físico, né? De alguns outros também, né? Mas esse aqui eu achei o mais interessante em como ela traz lá, bem descrito. Passando agora a falar um pouco dos agentes químicos, né? Que vão ser os agentes químicos? Então, ó, substâncias, compostos, produtos que vão poder penetrar tanto pela via respiratória ou por meio da pele ou então pela ingestão. Né? Esses agentes químicos aí vão estar em diversas formas. Né? Eu vou falar das definições ali, mas podem ser gases, vapores, partículas sólidas, partículas líquidas que vão ser encontradas no ar e assim por diante. Né? E a NR15, ela traz algumas divisões, né? Ela traz uma divisão para esses agentes químicos. Né? Por exemplo, os chamados de agentes químicos com limite de tolerância. Aqui está falando um pouco, né, especificando, né, que existe limite de tolerância em partes por milhão, em miligramas por metro cúbico, para alguns determinados agentes químicos. Né? Por exemplo, para o acetaldeído, até 48 horas por semana, a parte por milhão, né, dele é de 78. Então, isso seria um exemplo de um agente químico ali que tem um limite específico para uma determinada carga horária, né? E vários outros vão ter. Aí vai ter acetaldeído, acetato, tem formol, formaldeído, né? Que é bem comum da gente ouvir falar. Então, esse seria um exemplo de agente químico ali que tem esse limite de tolerância bem tabelado ali, de acordo com horas de trabalho. Também tem outra divisão, que são os agentes químicos de avaliação qualitativa. Então, o que está relacionado com eles? Vai ter, né, uma inspeção para determinar a insalubridade. Então, diferentes tipos de agentes químicos e diferentes tipos de contatos com esse agente químico vão ter uma insalubridade diferente. Por exemplo, lá ele trazia vários, né, mas o carvão, né, pessoas que vão trabalhar com carvão, com minas de carvão e assim por diante. Tem 3 graus de insalubridade, dependendo do tipo de atividade que ela vai exercer. Então, se teve a inspeção e observou que ela faz atividades permanentes de superfície nas operações, a seco, com britadores, peneiras, então isso já seria uma insalubridade de grau mínimo. Se viu lá, fez a inspeção e viu que o trabalhador fica permanente no subsolo, em operações de corte, de furação, de desmonte, então isso já seria um tipo de insalubridade de grau máximo. Né? Então, nesse caso, né, essa norma NR15 traz que deve haver essa avaliação quantitativa, essa inspeção para poder determinar o grau de insalubridade. Né? Então, tem de vários. Eu trouxe de carvão, mas tem de vários outros elementos. Tá? Aqui eu achei que esse seria um bem representativo. E também divide ali nas chamadas de poeiras minerais. Divide uma outra divisão desses agentes químicos seriam essas poeiras minerais, né? Partículas sólidas ou líquidas que vão ser encontradas no ar. Então ele traz várias também, traz as definições e traz os limites relacionados com ela, né? Um interessante que eu trouxe para vocês foi falando do asbestos. Né? O que é o asbestos? O amianto. Então, existem limites de tolerância específicas para esse tipo de mineral, né? Para esse tipo de poeiras minerais aí, que a gente sabe que é um tipo que pode causar muito problema para quem trabalha, né, nesses locais que vão fazer esses trabalhos relacionados com essa mineração desse material, né, desses minerais. Então, a legislação traz bem específica ali falando de quais os limites de tolerância para essas poeiras minerais ali. Então, esse seria um outro exemplo. A norma também traz uma classificação dos agentes químicos. Né? Essas classificações ali vão estar muito relacionadas se são partículas sólidas, líquidas, se o tamanho dessa partícula, como é que ela foi dispersa no ar, se ela está em temperatura normal, na forma gasosa, em vapor e assim por diante. Né? Quais são essas classificações? Então, por exemplo, são as poeiras, que são essas partículas sólidas que têm um diâmetro maior que 0,5 e vão ser dispersas por ação mecânica. Por exemplo, poeiras relacionadas com trabalhos de lixar, né, uma lixadeira.
Tem as chamadas de fumos, né, que também vão ser partículas sólidas que têm um diâmetro menor que 1 micrômetro e vai ser originada de condensação de gases, né, relacionados com a queima. Um exemplo disso, quando está fazendo uma solda, ela está liberando gases ali, né? Então isso seria um exemplo de partículas sólidas provenientes de queima. As névoas, né, que já vão ser partículas líquidas e vão estar dispersas ali por conta do vento, jatos, sprays, né? Um exemplo, névoas relacionadas com as pinturas que são feitas, né? Então esses sprays aí geram essas névoas e algumas outros agentes químicos também podem acabar sendo, né, dispersos dessa forma. As neblinas, né, que vão ser partículas líquidas com diâmetro menor que 1 micrômetro e vão estar relacionadas com condensação de gases, relacionado com algum processo térmico, né? Uma coisa da gente relacionar com isso seria, por exemplo, o cozimento de algum alimento, né? Quando a gente faz o cozimento de algum alimento, tem essa liberação dessas partículas, dessa condensação de gás aí, né? Em virtude desse processo térmico. E as outras duas classificações, essas são gases, aqui vão ser aqueles elementos ou substâncias que em temperatura normal são gasosos, né? Isso existe, né? E vapores também, que são elementos ou substâncias que acima da temperatura normal vão ser gasosos. Então essas são definições diferentes, classificações diferentes para agentes químicos, né, que também tem que ser levado em consideração. Né? Por quê? Por exemplo, dependendo o tipo de forma de classificação do agente químico, você vai ter uma forma de dispersão diferente, você vai precisar uma medida preventiva diferente. Né? Por exemplo, a gente falou de fumo ali que tem um diâmetro inferior a 1. E a gente falou de poeiras e neblinas que tem um diâmetro menor que 0,5. São partículas de tamanhos diferentes, de tipos diferentes, um é sólido, o outro é líquido. Então vai exigir um equipamento de proteção individual diferente, dependendo. Então isso seria o importante, né, o porquê que precisa se fazer essa classificação e essa definição da melhor forma. Quais são também as vias de penetração dos agentes químicos que a legislação traz, né? Eu até já falei sobre isso, né? Então, pode ser por via respiratória, por via cutânea, por via digestiva, né? Porque é interessante também e importante, na hora de fazer a antecipação do risco, você saber quais as possíveis vias de penetração daquele agente. Porque assim você vai poder criar, propor medidas que vão ser eficazes, né? Vamos supor que você está trabalhando com um agente químico ali que tem a sua penetração principalmente por via cutânea, né, de contato. Você vai ter que propor medidas que vão isolar aquele trabalhador de entrar em contato direto com aquele agente. Então, é importante também ter essa descrição, essa discriminação, para que seja possível você propor medidas eficazes. Os agentes biológicos, né, passando para o terceiro tipo, né, vão ser relacionados com os micro-organismos que vão estar no ambiente de trabalho. São bactérias, vírus, fungos, parasitas. E, como eu já disse, né, alguns ambientes vão estar mais propensos a isso. Alguns laboratórios, por exemplo, de análises clínicas são muito propensos. Hospitais também vão estar muito relacionados com isso. No programa de prevenção de riscos ambientais que eu encontrei também, de hospitais, ele trazia muito detalhado cada área do hospital, né? Achei bem interessante também. Então, tem que se identificar esses diferentes tipos de micro-organismos que podem entrar em contato com o trabalhador para que você tome medidas diferentes. Quais seriam possíveis medidas preventivas para esses agentes biológicos? Então, vacinação. Né? Por exemplo, o que está acontecendo hoje em dia? Né? Por conta do Covid, os profissionais de saúde eles têm um agente biológico aí que pode contaminá-los, que podem trazer riscos à sua saúde. Uma das formas de você prevenir esse agente biológico de causar um dano a esse trabalhador seria por meio dessa vacinação. Então, aí um exemplo de uma medida preventiva, né, que a gente consegue ver hoje. Métodos de controle desses agentes biológicos, então, por exemplo, por meio de limpezas bem feitas nos locais de trabalho, por meio do cuidado ali com os possíveis materiais que são manuseados naquele local de trabalho, né? No local que você faz também o manuseio daquele agente biológico, pode ser que você está trabalhando diretamente com o agente biológico. Então, você tomar o cuidado ali de utilizar os EPIs da forma correta e também tomar o cuidado na hora do descarte, né? Na hora de fazer
o descarte daquele material. Passando para um outro agente, que seriam chamados de agentes ergonômicos, como eu já disse, ele não está nas normas, não está na NRO 9 nem na R15, mas ele já é um agente ergonômico levado em consideração hoje em dia, né, que vai estar relacionado ao quê? A fatores fisiológicos, psicológicos, que estão relacionados com atividade profissional, né, e que vão poder trazer problemas cognitivos para aquela pessoa, o que pode comprometer a saúde dela, a segurança, a produtividade. Então, vamos supor, uma pessoa que trabalha num maquinário, dependendo da quantidade de carga horária que ela tiver, ela vai estar, né, num ritmo de trabalho muito grande, num ritmo excessivo de trabalho. E isso pode trazer problemas, por exemplo, no sono dela. E quando ela voltar para trabalhar, isso pode comprometer a segurança, né? Ela pode estar manuseando uma máquina pesada ali com sono ou não conseguindo, né, ter as suas funções normalmente desenvolvidas, né? Por exemplo, uma coisa que quando a gente toma algum medicamento aí, relaxante muscular, algum antialérgico, alguns deles têm até escrito, né, para você não tomar isso caso você for mexer com máquinas pesadas. Então, esses agentes ergonômicos estariam muito relacionados com isso, né? Quais seriam exemplos? Então, esforço físico intenso, levantar ou transportar algo pesado, a postura, né, inadequada também, o controle rígido de produtividade. Então, as empresas que exigem muito dos trabalhadores, isso pode trazer malefícios. Os turnos mal regulados ali, né, os trabalhos em turnos errados, jornadas de trabalho muito longa e assim por diante, né? Isso são alguns exemplos de agentes ergonômicos que podem ser encontrados no ambiente de trabalho, né? Um exemplo disso, né? Hoje em dia a gente está muito em home office, trabalhando muito em casa. E um dos problemas que a gente com certeza pode ter em casa é a questão da postura inadequada. Vai ver se você está sentado numa cadeira e está todo torto, né? Porque você está em casa, você está mais à vontade. Esse seria um problema, um agente ergonômico que pode trazer um risco, né? Que pode trazer problemas ali relacionados com a coluna, dores lombares e assim por diante. Então, isso também tem que ser levado em consideração. E por último, agentes mecânicos, mais um que não está nas normas, mas também é considerado hoje em dia, que pode gerar risco ali relacionado com o contato físico direto, né? Então, vai ser responsável por lesões, por cortes, por escoriações, né? Um exemplo disso, dependendo da disposição da máquina no local de trabalho, ela pode levar a um acidente, ou então móveis que não estejam localizados corretamente, né? Um arranjo físico inadequado do ambiente de trabalho pode gerar problemas também, né? O que mais? A presença de máquinas e equipamentos sem proteção, né? Então vamos supor que tem uma máquina que ela tem algumas estruturas, algumas roldanas, ou então alguma parte ali exposta, né? Alguma parte do motor exposta. Então isso seria um exemplo de agente mecânico que pode causar um acidente, né? A pessoa desapercebida pode acabar entrando em contato com isso, tendo a roupa agarrada nesse material, né? nesse maquinário. Então, mais um agente mecânico aí que poderia causar um acidente, né? O que mais estaria relacionado com agentes mecânicos? A iluminação inadequada, né? Esse, se a gente for pensar, também é mais um que, trabalhando em home office, muitas vezes a gente pode ter problemas com ele, né? Então, a gente tem que tomar cuidado em casa também com isso, né? Mas na empresa é outro que pode estar relacionado, né? Armazenamentos inadequados, né? O que pode acontecer? Pode ser que o material ali, ele não possa ficar em um local, então ele tem que ser armazenado seguindo as recomendações para aquele material, da forma com que ele deve ser armazenado, né? Vamos supor que você, numa empresa que armazena várias coisas, né, em pallets, vai empilhando aquilo, se tiver um disposto da forma errada, aquilo pode causar um acidente bem grande, bem grave, né? Então aí mostrando como é importante ter esses cuidados aí relacionados com isso, né? Bom, então, essa parte, né, seria da matéria. Eu vou passar agora a falar sobre a atividade dessa semana, né, de dia 16 do 3, o segundo roteiro de atividade, certo? O roteiro aí, mais uma das partes da atividade que vai culminar no que vocês vão entregar no dia da atividade avaliativa parcial, certo?
essa atividade avaliativa parcial 1, que é no dia 13/4, tá? Para vocês não perderem a data. Então, utilizando a empresa que vocês selecionaram no primeiro roteiro de atividade, então vocês já fizeram aquela primeira parte, escolheu a empresa, descreveu as características dela, o que ela faz e assim por diante. Você vai selecionar ali 2 setores dessa empresa. Então, vamos supor, você quer escolher uma parte relacionada com a recepção, com a parte administrativa e uma parte específica da indústria ali. Uma parte que vai mexer com algum maquinário. Você vai escolher 2 partes, 2 setores específicos dessa empresa. E aí você vai montar uma tabela realizando ali a antecipação e o reconhecimento dos riscos existentes. Um exemplo que vocês podem usar para se basear em como fazer o de vocês seria da tabela que eu trouxe aí, ó, mostrando como exemplo, né, lá para mostrar as partes do que deve conter no programa de prevenção de riscos ambientais. Eu acho que ela é bem legal para vocês se basearem, né? Mas não é copiar, certo? Você, né, vai buscar, vai identificar alguns riscos que a sua empresa vai ter, vai tentar descrever os possíveis tipos de exposição, a fonte geradora e assim por diante, certo? Então você vai criar um específico para o seu empreendimento. Na literatura, você pode encontrar vários programas no qual se basear. Então, como eu falei, não necessariamente, né, vamos supor que você escolheu uma empresa fictícia, não necessariamente você vai ter que ir na empresa e fazer isso, né? Mas você vai ter que buscar programas de prevenção de empreendimentos similares para se basear e fazer o seu. E o que vai ter nessa tabela de antecipação e reconhecimento dos riscos existentes? Então você vai caracterizar a atividade geradora de potencial exposição ao agente do risco, identificar o agente do risco, o tipo de exposição, a fonte geradora, possíveis danos à saúde e ao meio ambiente, e vai descrever medidas preventivas também, certo? Então, essa parte da atividade seria voltado para montar essa tabela descrevendo tudo isso do seu empreendimento, né? Detalhando essas características dele, certo? Eu acho que ela é bem tranquila, né? Como eu já falei, vocês podem se utilizar desse daqui, né, para poder se basear e saber o que colocar na de vocês. Então, acho que dessa forma aí, né, utilizando esse exemplo, vai ficar mais fácil de entender. E eu espero que vocês me enviem até dia 23/3, porque assim eu posso dar uma corrigida e dar um feedback, né? Não vale nota, né? Mas eu acho que é interessante a gente já ir fazendo isso para que lá no dia da entrega, né, da compilação de todos os resultados, vocês possam ter isso mais bem feito possível e só consigam compilar isso e entregar, né? Mas já corrigido, já bem certo. Então, eu espero que tenha ficado claro, né, tanto a parte teórica quanto esse roteiro de atividades. Qualquer dúvidas, podem mandar mensagens, né, manda mensagem no aula, manda e-mails também, que eu tento responder o mais rápido possível, certo? E então, bons estudos!